Hello there. General Kenobi. Olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e hoje eu tenho um enorme prazer em ver um desafio sendo passado para os meus convidados e quem sabe, vamos ver se esse povo vai conseguir fazer isso. Nós temos o desafio hoje de criar um universo fantástico. Nós vamos comentar sobre a criação dos universos fantásticos, sobre alguns exemplos que a gente conhece e vamos ver se a gente consegue montar alguma coisinha aí no caminho neste episódio. Então, se você também quer contribuir, deixa aí nos comentários a sua contribuição também. Posteriormente, nós vamos ler o seu comentário e, quem sabe, incluir aí no nosso desafio. Quero deixar aqui para você também, se você ainda não leu o conto Todo Fim Pode Ser um Começo, que é o prólogo da sereia druida Helga Iris, a personagem que eu interpreto da jornada heróica Coração de Rubi. Você pode encontrar também lá no Qual é do RPG, no YouTube. O meu conto, ele está disponível no site da Jambô Editora, na área da iniciativa T20. Você pode adquirir por apenas R$6. Me ajuda como autora. E também vai se divertir aí lendo um pouco da história da personagem, tá bom? E lembrando você que a partir de outubro, os episódios novos do Qual é dos Podcasts serão lançados nas terças-feiras e não mais nas quartas, como tem sido até agora. Durante todo o mês de setembro, nós vamos continuar lançando nas quartas-feiras, mas em outubro nós lançaremos nas terças, tá bom? Bom, pessoal, eu quero dar as boas-vindas a vocês aqui. Vocês sabem que vocês são sempre bem-vindos aqui no Qual é dos Podcasts. Eu estou muito feliz de ter aqui de volta um antigo co-host que perdeu o seu posto quando ele desapareceu do podcast. Mas eu dou aqui as minhas boas-vindas a vocês, inclusive a Bia, que está substituindo, está tomando o lugar do Thiago agora aqui nesse podcast, gente. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu que agradeço. E queria dizer que não existe world building melhor do que eu com a autoestima alta. Eu crio um mundo na minha cabeça assim, eu sou o brabo. Aí o mundo fica à minha mercê quando eu tô com a autoestima alta. São raros momentos, mas... Incrível. Olá, gente. Caso você seja um ouvinte antigo, aqui é o Thiago. Sou um designer, um editor de vídeo e um mestre de RPG. Mestre da personagem desse conto maravilhoso, Todo Fim Pode Ser um Começo, que estou criando a história junto com Helga, a sua história após esse prólogo. Então, se você quiser saber mais, assista lá no Qual é do RPG, o nosso canal do YouTube, que eu tenho também em parceria com a Aline e outras pessoas. E é isso. Esse é o meu jabá. Eu não sou nenhum influencer como a última galera que tem aparecido aqui, mas tamo aí. Aí eu falo muita besteira também. Então, se você é um ouvinte novo, releva. A Aline vai cortar também, que eu sei. E colocar pi. Ela vai colocar muito pi em algumas frases minhas. Estou feliz que vou ouvir tudo na íntegra, então. Perfeito. E olá, pessoas. Eu sou a Bia Bock. Podem me achar no Instagram como Bia_Bock. Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados do Tudo Biscoito, do Elementar, do Podpacast. Aqui do Qual é dos Podcasts, estou invadindo todos os episódios que dá. Só tem tema maravilhoso, eu quero participar de tudo. Também no Mentes Idiotas, acabou de sair um episódio de Hellblade, Senua Sacrifice, que tá bem legal. E também no Popcast, no Só Mais Uma Coisa, e no Sete Letras também, inclusive com um quadro sobre jogos chamado Patch 7.0. Além disso, é só olhar no meu Instagram pra saber se eu tô com commissions abertas, mas eu faço capa e artes para livro, ilustração, colorização de quadrinho, animação, motion e material pra Twitch, jogo e impressora 3D. Pra quem não sabe, eu sou game designer também, então fica aí essa informação. E se quiser ser alguma coisa que eu não faço, eu tenho uma agência de encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. Rapaz, olha aí. Que isso? Quem sou eu, Jesus Cristo? Quem sou eu? Eu fui literalmente substituído por alguém muito melhor. Parabéns, Aline. Gente, valeu. Esse foi o episódio de hoje. Tchau, tchau. Nada, a gente volta aqui. Como eu tenho insônia, eu tenho muito tempo pra fazer muita coisa.
Rapaz, você dorme mesmo? É isso que eu ia perguntar, você dorme? Não, então, na época da faculdade eu dormia 4 horas por noite, porque eu fazia faculdade em outro lugar, eu acordava às 4 pra ir, né? E, assim, como eu fazia pouca coisa, eu resolvi que eu ia continuar competindo na dança. Então eu fazia faculdade, as coisas que eu tinha que fazer para o trabalho, e mais, na época era wacking, break, street, e dentro do street todas as possibilidades ali, né? House, locking, popping, etc. Eu tinha acabado de sair do sapateado, que eu também tava no sapateado antes. Enfim, eu não sei ficar quieta, é isso. Te entendo, Bia. Te Quando entendo. eu acho que não dá pra surpreender, a pessoa ainda dança break. Podia estar nas Olimpíadas lá com a australiana lá. Eu ia falar isso. Ai, nossa, eu fiquei tão triste. Porque assim, eu espero que ela tenha se divertido e parece que ela se divertiu, isso é maravilhoso. Com certeza. Mas o meu grande medo de pessoas que não sabem nada sobre break olharem aquela performance e pensarem, nossa, esse bagulho é muito chato, não tinha que estar nunca nas Olimpíadas, é muito grande. Porque eu fiquei tão feliz quando eles anunciaram que ia ter. Porque, tipo, mano, é um bagulho tão difícil e é tão legal ver as pessoas que são de fora assistindo. Só que aí, enfim, né? Todo mundo só lembra do Magikarp agora. Enfim. Olimpíadas é aquilo, né? Ela é feita pra. Sempre foi a superação do corpo, né? A pessoa superar o próprio corpo, superar os próprios limites. Então, qualquer modalidade em que você possa fazer isso, realmente pode ser uma modalidade olímpica, desde que esteja nos 5 continentes e tudo mais. Então, assim, não tem por que tirar, né? Não, só tem por que agregar. Eu achei muito brabo também. Inclusive, tem outras paradas que podem entrar, outro tipo de dança que podem entrar também. Inclusive, Sim. o sapateado, eu acho o sapateado muito brabo. Eu não faria, mas eu acho muito brabo. Eu recomendo, é divertido. Dançar tango, né? Tango é louco também. Nossa, tango é loucura. Quando fala em sapateado, eu só lembro daquele episódio do Chris que o Perigo tenta oferecer sapato de sapateado pro Julius, aí ele fala, não, aí corta a cena, tá eles indo pro velório sapateando, tá ligado? Da família inteira. Bom, vamos falar então sobre a criação de universos fantásticos. Eu quero começar fazendo uma breve introdução com o conceito do que é criação de universos fantásticos. E o Thiago falou aqui na abertura dele, world building. O que é e qual a importância disso para as narrativas de ficção e de qualquer mídia, né? Filmes, livros, séries, jogos, qualquer mídia aí que a Bia, como game designer, tem aí também muito a agregar nesse sentido, né? Perguntar para ela qual é a função do world building, o que é e por que é tão importante para as narrativas. Vamos primeiro do geral e depois a gente afunila, né? Melhor. Vamos ver. Qual que será que é o jeito mais fácil de explicar o world building? Talvez tudo o que torna aquele mundo fantástico o que ele é, a base do que ele é. Tipo, é você saber que, por exemplo, em Harry Potter existem 2 mundos diferentes dentro do mesmo universo, entre aspas, né? Porque é o mundo dos trouxas, que tem as suas próprias regras, e o mundo dos bruxos, que tem as suas próprias regras, e dentro das possíveis interações e de tudo que acontece, ali o mundo em si também tem coisas que eles seguem, né? Ou, tipo, como em Star Wars, existe uma das leis do mundo ali, é que o bem e o mal são coisas bem separadas, né? Breves e pouquíssimas exceções quando necessário. São basicamente as grandes regras que tornam o seu mundo o que ele é. É o famoso, o mundo é um personagem porque XYZ, né? É o que deixa mais fácil para, se você quer entender um universo, saber por que ele é daquele jeito, por que as pessoas dentro desse universo são daquele jeito, ou o que é possível de se encontrar daquele lugar. Então, tipo, em Zootopia, faz parte do world building o fato dos animais serem antropomórficos e da sociedade deles ter características humanas, mas com todo o que eles serem animais levou até aquele momento, né? Então, toda a questão de presa e de predador, aquilo tá imbuído dentro das possibilidades e do que acontece, por que acontece. Tudo vai de acordo com a particularidade do que o mundo vai ter, né? Seja, sei lá, você tem aí um universo do George Martin, por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo. Qual é a particularidade desse universo? É um universo só medieval que tem dragões? Não.
Não é um universo só medieval que tem dragões. Lá, eles medem as coisas a partir das estações do ano. Mas as estações do ano não são, por exemplo, como é no nosso mundo real. Tipo, são 4 meses de verão, 4 meses de inverno, 4 meses a primavera e 4 meses do outono. Não. Lá eles medem, tipo, quem nunca ouviu, até que nunca viu Game of Thrones, já ouviu a frase: o inverno está chegando, Winter's coming. Que é o quê? Porra, o inverno lá dura anos. Então eles têm que se preparar durante as outras estações, porque o inverno dura anos, o verão ele dura anos. Então é uma particularidade que você pensa, ok, o que que isso vai interferir nesse mundo, sabe? Isso é só uma particularidade climática, mas olha o quanto que isso interfere. Pô, se você tem um inverno de anos, parceiro, é estocar comida, sabe, vai ter muita morte, vai ter doença pra cacete. Esse mundo vai ter que se refazer toda vez que tem um inverno. Isso, claro, foi tipo assim, só um exemplo meio que climático, mas tem outras situações que você pode colocar, né? Por exemplo, você tem um universo cyberpunk. Cara, a alta sociedade, né, evoluiu tecnologicamente, então, e é dividido em castas, como nada comparado ao mundo real, né? Os ricos têm as melhores coisas e os pobres têm as piores coisas, né? Não, claro que não. Isso aí é uma utopia, né? Claro que isso não acontece. Então, eu acho que o que dá pra dividir o que é o world building é qual a particularidade que esse mundo vai ter. O que isso vai diferenciar ele do mundo real. Sim. E um exemplo muito legal também é, por exemplo, quando alguém aqui assistiu ou leu Dungeon Meshi? Dungeon Meshi é o anime de comida, né? Isso. Ainda não assisti, não. Tá na lista. Recomendo RPG e comida. Tipo, não tem como dar errado, né? Mas eu acho que eu gostei da ideia. Então. Porque uma das coisas que teve de discussão, assim, é algumas pessoas falando, nossa, mas né, esses personagens, eles precisam salvar uma outra personagem, só que em vez de fazer isso, eles estão dando rolê no calabouço, comendo, resolvendo outras coisas. Tipo, que absurdo, porque cadê o senso de urgência? Só que faz parte do world building desse jogo, esses personagens estão acostumados com a possibilidade de que eles vão morrer no calabouço, isso acontece, sempre acontece, e eles voltam depois, porque a morte não é uma coisa que acontece para sempre ali naquele universo, na maioria dos casos. Então eles têm a urgência, mas não é a urgência que a gente tem. Tipo, a personagem que eles estão indo atrás já foi engolida por um dragão, não é como se 5 minutos a mais ou a menos fosse fazer diferença, sabe? Então, tipo, esse detalhe dentro daquele universo, que eles conhecem as regras do universo e estão reagindo a essas regras do jeito que eles aprenderam a reagir. É muito diferente do nosso, e é um dos negócios mais, tipo, é por isso, então, que eles estão com tanta calma. Não é que eles estão com calma porque eles não querem ajudar ou fazer alguma coisa, é porque dentro daquelas regras faz sentido eles terem calma. Não vai mudar nada se eles correrem. Olha, bem legal, gostei. Mas qual é... deixa. Depois eu assisto, sem spoiler. Não, sim. Eu ia perguntar, como assim eles voltam? Como assim eles conseguem voltar? Mas deixa quieto, deixa que eu depois eu assisto. Vai descobrir. É um baita RPGzão, né? É baseado em leis de RPG. Por isso que eu achei que vocês já tinham visto, na verdade. Não, tem muito tempo que eu não paro pra ver os animes mesmo, assim, né? Parar e ver títulos novos. Então, isso tem... Eu acabei deixando um pouquinho de lado isso, então por isso que eu não conheço. Sim. Não, é porque fica aí, então, o aviso, vocês e todos os ouvintes que gostam de RPG, é bacana assistir tanto Dungeon Meshi quanto, obviamente, Vox Machina e Mighty Nine quando sair, né? Obviamente, por favor, façam esse favor ao coração de vocês, né? Depois que eu comprei um videogame, depois de anos sem videogame, eu parei de assistir coisas novas, assim. Eu só tenho jogado mesmo videogame. E jogado coisas novas, né? Faz sentido. Sim. Então é isso, Aline. Eu acho que a gente tem que... É isso que a gente falou. Eu acho que tem que meio que focar, tipo assim, o que vai diferenciar esse mundo? Qual vai ser o absurdo? Qual vai ser o sobrenatural desse mundo? Qual vai ser o extraordinário desse mundo, sabe? São diferentes abordagens, né, que você pode ter. Diferentes abordagens, diferentes regras. Vocês falaram de regra, né? Quando você está criando um mundo, ali existem regras. Regras que precisam ser seguidas, tanto para o autor não se perder, como para a pessoa que está lendo, jogando, assistindo, ser conduzida de um jeito linear.
né? Ela também não vai se perder nisso. Existem universos criados que são extremamente detalhados e complexos, como o criado por Tolkien, por exemplo. A gente até estava falando antes de começar aqui que Tolkien ele tem aquela incrível capacidade de passar 3, 4, 5 páginas descrevendo uma árvore e contando as músicas do Tom Bombadil. Se você só assistiu o filme e não leu o livro, você não está entendendo quem é Tom Bombadil, leia o livro. E também aqueles que são um pouco mais minimalistas, né? Que entra nessa questão da ficção científica, entra um pouco nisso que o Thiago falou de cyberpunk, que assim, não é que seja. Ele tem um pouco mais de realidade, apesar de você ter toda essa coisa de tecnologia e tudo mais, né? Mas ele parece assim. Não é impossível acontecer. Quando fala universos fantásticos, a nossa mente automaticamente vai para algo mais medieval, algo mais magia. Vai para Tolkien, vai para pra C.S. Tolkien. Lewis. Exatamente. Só que não é só isso, né? Tem as subcategorias que dá pra gente dividir, steampunk, dieselpunk, cyberpunk. Aí tem alta fantasia, baixa fantasia, distopia, utopia, enfim, são subgêneros assim que você pode partir. Sim. Que já tem próprias regras, já tem regras próprias. Sim, Todos eles, né? Todos esses subgêneros têm regras próprias. Mas nada impede de você, como criador de um universo, também pensar em coisas diferentes, mesclar, misturar. Exato. Falar de coisas diferentes, assim. O céu nem é o limite, porque você pode fazer o que você quiser quando você está criando um mundo novo. Exato, parceiro. Você é o Deus, você decide. Isso. E no final, você decide. Perfeito. A coisa mais importante, assim, é que, tipo, você real pode fazer o que você quiser no seu world building. Tá tudo certo, invente as suas regras. O importante é seguir depois. Esse é o rolê que é necessário. Tipo, você real pode ter qualquer coisa, contanto que o que acontece depois faça sentido dentro do que você propôs. A menos que seja um rolê da sua história que as regras daquele mundo são mudadas de tempo em tempo, ou que tenha quebras específicas de tempo em tempo por motivo cômico, ou por, sei lá, algum tipo de quebra de expectativa que seja planejada, né? Mas é um negócio muito importante, até porque o que tem de fã chato em todo fandom não tá escrito, né? Então, se você comete erros, a menos que você seja tipo o Oda, as pessoas vão achar que não foi planejado e que você está completamente maluco e que você esqueceu alguma coisa. Se for o Oda, tá tudo bem. Aí as pessoas vão achar que você planejou desde sempre, mesmo não sendo verdade. Aí pode. É importante você ter coerência, né? Coerência interna. Você não precisa ter tanta coerência externa. Não precisa, você tá criando um mundo. Mas internamente tem que fazer sentido. Aquelas regras têm que ser seguidas. Ter realmente estrutura para poder seguir dentro daquele universo. Sim, e será que eu tenho que comentar que eu gosto de One Piece só pra... que eu falei isso... Será? Não, é só porque eu falei isso do... Pessoas ouvindo, tá? Eu falei isso do Oda, mas é só porque, enfim, a gente... Pô, ele erra em vários momentos. Ele obviamente não planejou 2.000 capítulos de conteúdo, que é impossível, ainda mais no mundo do mangá, quando você tem editor pra mudar tudo que você faz, dependendo do que o fandom quer, né? Então é só deixar aviso que eu gosto do cara, eu gosto da obra, tá? Eu só não acredito que ele não planejou, porque isso é impossível. Eu fiquei esperando você lançar o Oda Gênio. Ah, não. O cara é um humano, tá tudo bem. Ele existe, ele faz muito bem o que ele faz, mas ele é um humano. Ainda, sei lá, né? Aqui. Mas o que tipo assim, é só pra ficar claro, né? O que vocês considerariam as regras de um mundo? Porque quando a gente fala em regras, parece tipo assim, um atestado, por exemplo, não pode roubar, não pode matar. Não é isso que são as regras, né? Mas o que seriam as regras de um mundo, por exemplo? Eu acho que as regras, elas estão ligadas à questão de... Você vai montar um mapa mental e físico de tudo, sabe? Você vai criar uma base do seu universo que você vai colocar lá geografia, ecologia, como é que é a sociedade, como é que funciona a economia, se tem magia, se é tecnologia, se tem uma linha do tempo específica, se tem eventos históricos, mitologia. E aí você vai seguir aquilo ali
pessoa também não se perder. Você não se perder também no meio da história, né? Você tá criando um negócio e aí você coloca lá que naquele universo não tem montanhas, são só planícies e água. E aí, do nada, você coloca lá que o cara tá subindo uma serra. Não, Não tem. você descreveu pra todo mundo que não tem. E aí você do nada mete uma serra no meio do bagulho. Por que que você meteu aquela serra? Tem alguma explicação pra aquilo ali? Então, assim, isso seria quebrar as regras, né? Você colocar uma parada do nada. Isso, assim, é um exemplo básico, né? Uma coisa que eu tinha até comentado com a Aline, e eu não sei se a Bia ela tá por dentro, mas a gente colocou como meta fazer um world build nesse episódio. E eu já vou colocar aqui uma regra pro nosso mundo que a gente vai criar. Posso? Vai lá. Pode. Eba. Nesse mundo não existe metal. Pá! Se Perfeito. virem. Se virem. Gostei. Você é um devoto de Alihanna, meu jovem? Mas aí seria fácil, porque é muito mais difícil você ser um devoto que não pode usar metal e um mundo que tem muitas coisas que tem metal. Então, não. Nesse mundo não existe metal. Agora se virem. Perfeito. Ok. Você está desafiando o nosso desafio. Muito bom. É isso aí. Bom, você já colocou um. Nesse mundo não existe montanhas e também não existe metal. Bia, nova regra. Vai lá. Sua vez. Ok. Nesse mundo não existe nenhum tipo de magia ou energia, nada que possa fazer a vida mais fácil nesse sentido mais lúdico. Tá ficando difícil sobreviver nesse mundo, mas vamos lá. Como é que é tornar a vida mais fácil? Como assim? Porque se você não tem metal e não tem magia, a tecnologia vai ser como aí? É interessante. Sim, verdade. A gente tá caminhando aí pro Waterworld. Eu acabei de reassistir Vidas ao Vento, e quando eu digo acabei, eu quero dizer acabou o filme, era 10 minutos antes de começar a gravação. E a gente tá indo pro lado de quando o Japão tava fazendo os aviões de madeira e pano e papel, enquanto a Europa tava usando metal, né? Olha aí. Pois é. Eu não sei, o quanto vocês gostam ou não de Batman vs Super-Homem. Que tem um exemplo interessante ali de regra quebrada. O quanto que a gente gosta. Gosta ou não, né? Exatamente. Eu não gosto. Então Não. legal. Okay. Justamente pela regra que foi quebrada ali. Que eu acho que eu já sei qual é que você vai falar. Mas vamos ver se é. Como teve mais de uma, vamos ver. Eu acho que a que mais pois é. impactou, que foi a do Batman, mas... A do Batman. Porque uma das grandes regras do universo ali é que o Batman não mata, né? Tipo, ele pode fazer coisas difíceis, ele pode ser aquele cara que às vezes beira o anti-herói em alguns momentos ali, só que ele não mata. E aí tem uma cena maravilhosa, e eu falo isso com toda a ironia do universo, em que o Batman, tipo, um vilão aponta uma arma na direção do carro do Batman, o Batman coloca o carro dele atrás do carro de um civil, e o vilão faz e levanta a arma. Então, assim, eles pegaram umas coisas básicas do personagem e jogaram pela janela, né, completamente, que dá um estranhamento, e obviamente tem gente que gosta do filme, enfim, tem gente que nem deve ter percebido isso. Mas foi um negócio que, nossa, me tirou muito. Além disso, tem o fato de que o Batman teve seus pais mortos por arma de fogo. Logo, não usa armas de fogo. E o que o Zack Snyder faz no filme? Bota ele com uma .50 no carro dele, metendo bala nos bandidos. Tipo, o que ele não entendeu, sabe? É que ele meio que esqueceu, que nem o final de Game of Thrones na série. Assim. Não fala isso não. Eu citei Game of Thrones, mas eu citei os livros, entendeu? Não vem com coisa ruim aqui, não. Desculpa. É que a gente... É importante lembrar os exemplos ruins para não se repetir o erro, né, em outras produções. É sempre bom, exatamente. Assim. É por isso que a gente estuda história. Exato. Ai, que desespero. Algumas das regras que a gente precisa mapear para a gente ir logo para a parte do desafio... algumas regras que a gente precisa sempre mapear são aquilo que eu falei, né? Montar um mapa com a geografia, se tem ambientes únicos, se tem um continente, como é que é o ecossistema, quem são os habitantes, qual a cultura, se existe uma mitologia, como é que é
estrutura social, se são humanos, se são animais, se são seres diferentes, quaisquer. Bom, não tem magia, então vai ter tecnologia. Como que vai ser essa tecnologia? Como que isso afeta a sociedade? Como é que funciona a economia? Se tem recursos escassos, se tem muitos recursos, se é recurso, no caso, mineral, se o recurso se tem muitos animais, se você tem muito oxigênio, sei lá, whatever. E tá sempre perguntando, né? Fazer perguntas-chave. Como é que é o clima? O sistema de governo? Quais são as crenças predominantes? E a gente vai montando as camadas aos poucos para poder desenvolver esse universo. E eu tenho algumas dicas aqui para a criação mesmo desses universos. É claro, você sempre buscar referências com grandes autores e também nos filmes, nos jogos tem muito, muito, muito universo maneiro, diferente, legal pra gente explorar. E tem alguns livros também que vão ajudar a escrever. Tem muitos livros e guias sobre o world building. Tem até aplicativos e várias coisas que vão ajudar também. E também a questão de criar um universo participativo, como o RPG, que a gente já falou aqui. Existe muitas vezes, né, as regras ali prontas, mas os jogadores e o mestre podem simplesmente chutar aquelas regras todas e vamos fazer do nosso jeito e pronto. E é colaborativo, né? Várias pessoas estão ajudando a montar aquele mundo, ajudando a montar aquela história, que é muito legal. E também colaborativos como você entra num Wattpad da vida e alguém escreve alguma coisa, outro vai e comenta, e vem alguém e escreve por cima e tudo mais. Isso é bem legal também. E tem várias obras em que o público, né, já ajudou a construir história. Um exemplo excelente na verdade, 2 exemplos de world building sendo construídos ao vivaço aí pra galera que quiser acompanhar. Um deles é por uma empresa em si, que são, na verdade, mais de um jogo, né? São os jogos da MiHoYo, né? Da empresa que faz Genshin Impact, ZZZ, Honkai Star Rail, porque esses jogos, eles têm várias atualizações lançadas ao longo do tempo. Então, por exemplo, sei lá, 2 semanas atrás, uma semana atrás, acabou de chegar uma nação nova, então mais personagens que a gente não conhecia, uma cultura que a gente não conhecia ainda, diferentes crenças, diferentes ambientes, tudo para ser explorado, e ao longo de X em X meses, né, eles vão lançando mais expansões de região, criaturas, só que todas as regiões do jogo conversam com as regras daquele universo em que o jogo existe, né? Então, por mais que tem uma região que é temática bem inspirada no Japão, uma região é bem inspirada na China, tem uma que é inspirada no Egito, enfim. Apesar disso, e apesar das suas peculiaridades, tudo aquilo conversa dentro do universo ali que foi proposto dentro de Genshin. E Genshin é o exemplo que eu acho mais legal deles, mas ZZZ também, mesmo esquema, atualizações com novas áreas e personagens e coisas no geral acontecendo através dos anos, Honkai Star Rail também, Genshin, Honkai Impact, enfim. Vários jogos por aí, né? O Wuthering Waves. O que pode incomodar, tipo assim, para alguns fãs mais puristas desses mundos que estão sendo construídos, né? Tipo assim, meio que na hora, com novas regiões, com novas culturas aparecendo, e essas culturas começam a aparecer em outras regiões, né? É tipo assim, pô, beleza, se sempre teve isso daqui aqui, por que não apareceu antes? E agora só porque criou tá aparecendo. Mas claro, isso aí incomoda só quem vai ser um fã mais purista da parada, né? Por exemplo, a gente tá jogando o RPG e aí agora a Jambô tá lançando um novo suplemento. Aí o que eu tô fazendo? Coisas que estão aparecendo agora, por exemplo, classes novas, distinções novas. Distinções são tipo assim, novas profissões, assim, né? Porcamente falando. Que estão começando a aparecer que ainda não tinha aparecido 10 níveis atrás com os jogadores. E eu tô inserindo isso, até porque, pô, tá aparecendo agora, mas eu tô inserindo pra esse mundo ficar mais rico. Pra quem se incomodar com isso, né? Pra quem for por aí, pô, mas nunca tinha aparecido isso, por que do nada tá aparecendo? Entende? É só isso mesmo que é só esse adendo, tipo assim, beleza, um world build em construção que a gente vai criando coisas novas e tal.
Mas, meu amigo, se você parar pra criar o mundo inteiro pra depois lançar ele nunca vai ser lançado, porque você tá sempre querendo criar coisa nova. Especificamente, de todos esses que eu falei, né, todos os jogos da MiHoYo, ou o Wuthering Waves, que também é um jogo no mesmo estilo, mas por outra empresa, tem esse fator, né, das coisas sendo colocadas no jogo e criadas ao longo da produção. Mas Genshin, especificamente, e eu posso falar mais de Genshin do que dos outros, porque apesar de eu jogar todos eles, Genshin é o único que eu realmente leio tudo que aparece na tela. Nos outros eu tenho um pouco de preguiça. Genshin em si, eles fazem muito bem o trabalho das coisas já serem ditas, e quando elas não foram apresentadas em algum outro lugar, existe um motivo para tal. Então, tipo, a gente já sabe o nome de todas as nações que vão aparecer, porque desde a primeira vez, do primeiro mundo, da primeira nação, né, que você vai, o primeiro país, você já conhece pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares. Você encontra itens que têm descrições dos lugares que você vai só daqui a 3 anos, quando eles lançarem a área, sabe? Então, esse tipo de construção em Genshin especificamente é muito bem feito. Eles, obviamente, mudam coisas ao longo do tempo, no sentido de, com certeza, eles não têm tudo escrito, que não tem como, até porque é uma empresa que precisa que as pessoas estejam gostando do que está acontecendo. Então, tal qual quase qualquer mangá, em algum momento, algum editor deve falar: isso aqui não vai dar certo não, porque a gente viu que a galera gosta de fulano, tem que colocar ele aí. Né? Então, obviamente, coisas serão mudadas. Mas eles são muito bons nesse quesito, tanto que tem várias e várias teorias que estão sendo discutidas desde o início do jogo pela internet, porque tem muito conteúdo mesmo, assim, de coisas que a gente, de novo, vai ver daqui a 3 anos, ou mais. Então, Legal. é interessante para quando a pessoa tem essa vontade de ter certeza que tudo tá fazendo sentido, sabe? E eu não sei se vocês conhecem, mas um outro exemplo muito bom é um site de escrita colaborativa que chama SCP Foundation, né? Fundação SCP. Vocês já ouviram falar? Não, nunca ouvi não. Gente, vamos lá, é uma viagem. É uma fundação, é tipo um mockumentary, né? Um documentário. Então, é uma fundação que foi criada ali, fictícia, que a ideia é que eles detectam e contêm entidades, lugares e objetos que desafiam qualquer lei da natureza. E o rolê desse site, como eu disse, é de escrita colaborativa. Então, é um site aberto e você pode criar as suas próprias entidades, criaturas, e tem as regras do mundo ali. É muito legal. Tipo, tem as regras base daquele mundo, né? A SCP, ela existe no nosso universo, no nosso mundo. Só que as leis dessas criaturas variam de acordo com o que você precisa fazer. Então, tipo, tem desde criaturas que são muito mais voltadas, muito mais Lovecraftianas, assim, até criaturas que são muito simples. E algumas delas não fazem nada, algumas fazem qualquer coisa, e tem todas as regras ali envolvendo cada uma desses bichos, né? Então, não só as pessoas escrevem em conjunto para criar tudo isso, mas também existem uma variedade de artistas que fazem fanarts dessas criaturas, e às vezes, tipo, e tecnicamente toda fanart e toda escrita é canônica dentro desse universo. Então é um baita estudo, né? É maravilhoso. E assim, Genial. é muito legal. Eu tô dando uma olhada aqui, eles têm. O site é em inglês, mas tem várias traduções aqui: italiano, tailandês, polonês. Sim, é muita coisa. Muito legal. E assim, e como é muito aberto, né, as possibilidades, lógico que agora que eu quero falar especificamente, eu não vou lembrar a história inteira de nenhuma criatura, mas a vibe é mais ou menos essa. Tipo, pode ter desde uma criatura que o rolê dela é que você não pode falar quando você entra na sala, porque se ela escuta a sua voz, ela consegue pegar todas as suas memórias. E se você olhar pra ela diretamente, enquanto a sua boca tá aberta, eu tô inventando agora, tá? Mas é a vibe. Tipo, se você olhar pra ela com a boca aberta, ela consegue usar a sua voz mesmo que você não fale. Então, toda vez que você entra naquela sala, você usa uma máscara, coloca fone de ouvido, por exemplo, para não ouvir quando ela repete voz de outras pessoas. Enfim, existem coisas, tipo, nessa vibe, sabe? Desde criaturas que são muito voltadas para esse lado místico, até, por exemplo, sei lá, isso aqui é uma caneta. Essa caneta é mágica. Você pode tocar na caneta, mas só por 5 segundos, porque todo mundo que tocou mais de 5 segundos nessa caneta passou os próximos 40 anos da vida achando que tudo era uma caneta. Tipo, isso também poderia estar no SCP, entendeu? Também inventei agora, mas enfim. Então, essa é a vibe do negócio. É basicamente faz o seu pesadelo ou o seu sonho aí e dá um motivo para aquilo existir naquele universo.
E é muito divertido, seja pra ler, seja pra ouvir. Tem muito podcast de SCP, tem muita animação de SCP também. Nossa. E assim, é um site aí, uma iniciativa da galera que já tem 16 anos e já foi traduzida pra, tipo, tem 15 línguas diferentes o negócio. Então é muito, muito interessante mesmo. Muito bom. E tipo assim, se quebrar alguma regra, por exemplo, alguém criou, sei lá, a regra pra alguma criatura, aí vem outra pessoa, sabe? É porque assim, a mente humana, por mais que possa ser coincidência, às vezes alguém pode criar algo muito igual sem nunca ter lido a Sim, parte de sim. outra pessoa. E pode até quebrar a regra. Essa criatura funciona assim, mas essa aqui é muito igual e funciona isso também. E ninguém se importa, porque, É, tipo, a criatura, ela simplesmente pode ter, sei lá, evoluído, pode ser uma variante, pode ser. exato. Sabe? Então ninguém se importa. Porque, tipo, o grande rolê é, como é uma comunidade e é esse negócio de todo mundo trabalhar em equipe, vamos supor que, beleza, eu fui lá, fiz uma criatura e aí aconteceu isso. Tipo, você chegou lá, o Thiago fez um outro bicho que bate de frente com uma regra da minha criatura, eles são muito parecidos. E aí a Aline chega e faz a teoria, tipo, não, então, na verdade, isso tá acontecendo porque uma terceira criatura influenciou essa versão da criatura durante, tipo, 10 anos e agora ela é desse jeito, pro X, Y, Z, e essa é uma ligação com não sei o quê. Tipo, dá pra fazer essa coxa de retalhos continuar fazendo sentido, né? Então, tipo, como a comunidade é muito ativa, na real ia ser uma baita diversão, provavelmente, se isso acontecesse, sabe? Bem legal. Muito legal, é muito Muito divertido. bom. Essa parada de escrita colaborativa por exemplo, em 2019 eu tive um sonho. Tipo Martin Luther King, I have a dream. Não, em 2019 eu tive um sonho. E só que o que que aconteceu? Eu não tinha referência nenhuma de literatura fantástica, nenhuma. Eu não lia, gente, eu não gostava de ler. O João sempre falava, lê, lê. O João Rosa é o ex-co-host também, Ia, né, mano? que ele E falou agora nesse. Esse aí que chegou aí agora. Aí eu tive um sonho. Eu falei, cara, que negócio legal, que ideia maneira. Eu fui lá e escrevi a premissa, que seria o que a gente falou nisso, que é a particularidade desse mundo. Beleza. Aí eu criei tudo, o mundo inteiro em volta disso, só que eu não tinha referências. Aí o que que eu comecei a fazer? Em 2019 que eu entrei pra literatura fantástica. Hoje eu só leio literatura fantástica, só isso. E eu já li muita coisa. Nesse momento eu estou em Tolkien, que é uma das maiores referências. Mas chegou em uma hora que eu tive um bloqueio criativo. Aí eu, ok, então deixa eu entrar em outra parada. Aí o João falou, cara, a gente tem que começar a jogar RPG então, já que você quer expandir os seus horizontes. O que que eu fiz? Comecei a jogar RPG, nunca mais parei. Exato. E aí eu desisti de escrever um livro e agora eu tô criando essa ideia que eu tive e um cenário de RPG. E eu demorei a me desvencilhar, mas agora eu já tô abrindo pra galera também criar dentro, fazer essa escrita colaborativa dentro do mundo que eu já criei, sabe? Já tem todas as regras e tal, olha só, o mundo é isso, agora criem em cima, entendeu? É. Uhum. A gente tá combinando, inclusive, de assim que a gente terminar, pelo menos, uma das aventuras que a gente tem pela frente em alguma das jornadas que a gente tá jogando, a gente vai parar e vai começar a criar, né, dentro desse universo do Thiago. Porque deve ser muito legal a gente andar pelo mundo que a gente mesmo criou, sabe? Porque por enquanto a Sim. gente só anda em mundos criados por outros, né? Por mais que eu, como mestre de RPG, tenha, né, alguma liberdade criativa pra criar coisas da minha cabeça, tipo assim, personagens, NPCs, etc, criaturas, né, tal, ainda assim não é o mundo que eu criei, não é o mundo que a gente criou juntos, sabe? Então, vai ser um exercício bem interessante pra todo mundo aqui, do qual é a do RPG. Bia, você está convidada também pra criar alguma coisa de lore, se Isso. você quiser, Opa, eu quero. entendeu? Eu acho que é isso que vai ser o legal da escrita colaborativa. Por quê? Tudo bem, eu não tô desdenhando dois autores que criam tudo sozinhos, né? Mas, cara, um universo rico, 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 criado por várias pessoas, claro, seguindo os padrões que a gente fez aqui. As regras, né? A gente não pode quebrar as regras. Às vezes a gente pode até tentar subverter um pouco as regras, né? Tipo, cara, isso aqui nunca aconteceu, mas agora vai acontecer. Por quê? Porque esse evento aqui canonizou tal parada que agora acontece. Ah, legal, beleza. Então agora, beleza. Então isso vai acontecer. E novas regras vão sendo criadas, algumas regras vão caindo. Então pode ser interessante essa parada da escrita colaborativa do mundo da lenda de Kevala. Em primeira mão aqui para o mundo.
Aí, isso é interessante porque eu escrevi sobre a lenda de Kevlar, mas, tipo, 5.000 anos depois da história principal que o Thiago criou. Muito mais no futuro, né? Que eram gêmeos que foram descobrindo seus poderes. Obrigado. Caralho, É do isso. nada. Do Boa noite, nada, João. mano. Tudo bem, cara? É, Beleza? boa noite. Gente, boa noite. Eu estava louco para participar com vocês. Vocês sabem disso, mas não consegui parar. Então hoje eu tô só com aquela participação especial. Venho, faço uma gracinha e vou embora, sabe? Tipo o Entendi. Vasco na Série A, sobe, faz uma gracinha e volta. Entendi. Você ofendeu agora diversos vascaínos. Que referência, senhora. Incrível. Enfim, Mas, João, a gente, na verdade, a gente já estabeleceu aqui 4 regras, né, quer dizer, 3 regras, de um mundo que a gente começou a criar agora. A Aline falou, Beleza. nesse mundo não existem montanhas, é só água e planícies. A regra que eu coloquei é, nesse mundo não existe metal. E a regra da Bia foi que nesse Só mundo não sertanejo existe... e funk? Isso, exatamente. Tem K-pop também, tá tudo bem. Peraí, se não existe metal, então a gente já pode pegar uma boa referência de Afonso Solano. Vai. Exatamente, verdade, porra. Então esquece, eu vou ter que criar outra. E a Bia colocou uma outra regra que nesse mundo não existe magia. Caraca, não existe magia? Não. Então a nossa tecnologia não pode depender de metal e nem de magia, né? E nem de Então, montanhas. e nem de montanhas, exatamente. Cara, posso falar uma coisa interessante pra vocês? O fato de não haver montanhas pode implicar perfeitamente de por que não existe metal. Exatamente. Ah lá. Exatamente. Então, beleza. Cada um criou uma regra, é isso? Oh, Isso, cria a sua agora, vai. Aproveita que você tá aí. cria sua regra. deixa eu pensar aqui. Não, vamos lá. Não tem metal, não tem coisa. É tudo plano, não é? Ah, tá. Se não tem montanha, Então, eu posso também dizer que se não tem montanha, então posso dizer também que a Pangeia nunca aconteceu neste planeta. Os ventos, eles não são tão fortes, eles são uniformes. E a Terra é totalmente linear. Basicamente isso. você está dizendo que a Terra é plana, jovem? Meu Pode Deus, ser uma regra. não, pelo amor de Deus, não. Eu só tô dizendo Gente. que o lugar tipo assim, diferente da nossa Terra, que existem ventos fortes e tudo mais, que pode nos matar a qualquer momento, não. Isso cria uma atmosfera totalmente pacífica ao local. Então, tipo, você não tem grandes mares, você tem rios e lagos, e você não tem diferença, tipo assim, se eu quisesse chegar, por exemplo, na Ásia hoje, eu precisaria de um barco ou um avião. Aqui não, você pode ir andando para qualquer parte do globo. Entendi. Então a Pangeia, ela existe, porque a Pangeia é o grande continente. Exatamente. Foi mal, é isso mesmo. A Pangeia existe, o que não existe foi a separação. A separação, correto. Entendi. Show, perfeito. Então Temos um planeta super mais pacífico do que o nosso, só pela estrutura. Exato. E plano. E plano. Porque a Terra é plana. E o mesmo episódio o cara ofende os vascaínos e fala que a Terra é plana. É isso. Vamos ser cancelados. Não tem mais Twitter, não pode. Ah, é verdade. Mas agora dá pra cancelar pelo Instagram e pelo Threads. Ah, poxa. Acabou a era não é a mesma coisa, Nossa, pô. Não é a mesma coisa. A melhor coisa, que o episódio do RPG que eu seria facilmente cancelado foi na época que o Twitter caiu. Então eu tô suave, entendeu? Incrível. Já citei, né, alguns jogos aí, principalmente o Genshin Impact, mas fica aí também o comentário na área de jogos que Detroit Become Human é um ótimo jogo para ver um world building muito bem criado, é um universo que acontece poucos anos além do nosso momento na história agora e que lida com muitos temas bem interessantes que dá pra gente fazer uma ligação com o nosso mundo, mas com uma tecnologia muito mais avançada, né? É sobre humanidade e tem muitos androides no meio dos humanos ali, e enfim, é uma criação muito interessante que vai além das regras do mundo, também para regras usadas no uso de câmera, regras mecânicas, né?
o uso de câmera respeita também algumas regras do world building, as músicas respeitam regras do world building também, então é um jogo bem interessante para tudo isso. Também tem aí para... Não precisa gostar de League of Legends, mas Runeterra, o mundo, né, de League of Legends, que tá aí não só hoje em dia em LoL em si, mas também em todas as outras produções, todos os outros jogos, e também Arcane, enfim. Também é muito interessante para quem tem curiosidade. E o livro dele sobre Runeterra, né, o artbook, e tem muita informação interessante também que pode ser pertinente para quem está estudando aí o tema. E dentro de autores, eu queria comentar o Togashi de Hunter x Hunter, que não tem como não falar dele, se você está falando de world building. Não tem como não falar. Impossível. Hunter x Hunter é uma das histórias mais bem construídas aí, e é uma das histórias que consegue seguir as leis do mundo melhor, assim. É muito... eu acho que foi... Eu não lembro em qual episódio que foi. Algum episódio aí que eu falei, não é justo comparar outros mangás com Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter não é comparável, né? O bagulho é realmente muito bom. O que não é um demérito de outras obras, é só um mérito muito grande do Togashi mesmo. Né? E tal qual o Togashi, não sei aí, Thiago, se já leu, porque você tá na vibe de fantasia, né, e ficção científica, então talvez, mas eu acho interessante falar também do Brandon Sanderson. Não sei se você já teve contato, talvez, Não, né? Brandon Sanderson não. Brandon Sanderson não. Ok. Só cortando a Bia rapidão, só pra poder não ficar sem internet, porque eu tô louco participando aqui na rua, né? Eu tenho um jogo, que é... Ai, meu Deus, eu esqueci. É um de computador que eu jogava quando era criança, e eu só sei... É Age of Empires 2. Eu Boa. acho que faz todo sentido, até pela métrica de, tipo, se você olhar lá, tipo, tem relevos, mas não tem morros, nem montanhas. Então, aquilo influencia totalmente no seu comportamento no jogo e na sua estratégia. Porque o fato de ter morro ou não ter morro, você vai pensar duas vezes se você vai atacar, deixar de atacar, se você vai fazer uma aliança ou não. Excelente. Brabo. Excelente referência. Muito bom. Né? Jogamos muito quando éramos mais jovens. É muito divertido. Eu diria, e livro 1984, O Grande Irmão. Talvez eu já vou viajar um pouco na maionese, mas no futuro um pouquinho mais distante do nosso planeta, pelo fato de não termos tantas coisas diferentes, as pessoas podem querer assumir um controle maior das coisas. Por tudo sempre acontecer quase da mesma forma, não ter tempestades e tudo mais, elas vão querer controlar tudo, né? Os nossos passos, as nossas decisões. Então, quanto mais controle você tiver sobre as coisas, ou melhor, quanto mais você souber sobre tudo ao seu redor, mais controle você terá. Então, eu acho que nesse nosso planetinha, nesse nosso mundinho, futuramente, os grandes vão querer controlar muito mais do que nossa Terra que a gente vive hoje. Não sei se eu viajei muito, mas é essa a ideia. Essa aí, no episódio 19 do Qual é do Podcast, você pode saber mais sobre 1984, que a Aline Gomes e João Pedro Souza falaram sobre. Excelente. Muito obrigada. Eu ia chegar nessa parte, mas aí o Thiago se adiantou, é isso. É Meu isso. irmão, eu preciso recuperar o meu posto, ou pelo menos ficar. Eu também tô tentando recuperar o meu, né? Mas aí tá difícil. A Bia não deixa, cara. Ela tá roubando nosso posto, cara. Ué, Desculpa. nada. Mas Ô, Bia, eu e o Thiago estávamos tentando fazer um golpe aqui. A gente tava tentando roubar o podcast da Aline desde o primeiro episódio. Entendi. é verdade. Sinto muito, senhores. Sinto Não. muito. Então deixa eu colocar minha armadura, porque eu vou proteger a Aline. O posto é dela. Olha É aí. isso, gente. Mas É enfim, a Bia tá falando sobre o Brandon Sanderson. Isso, ele é um autor de fantasia e ficção científica. Ele é muito conhecido por ter sido o cara que finalizou a obra A Roda do Tempo depois do falecimento do Robert Jordan, que era o primeiro autor, né? E ele tem várias séries muito conhecidas, tem Mistborn, tem Stormlight Archives, e os livros estão vindo para o Brasil agora. Já chegaram os mais novos dele também, então aos poucos estão vindo. E ele, ele teve o maior Kickstarter da história do Kickstarter, para vocês terem uma ideia. Ele é um escritor que ele é muito grande lá fora, e
finalmente está voltando para o Brasil. Obrigada, universo. Por favor, traga as coisas desse homem para cá, que a gente precisa dessa leitura. Mas ele é um escritor muito interessante. E é legal a gente ter falado do do George R. R. Martin antes, porque eles são o oposto espiritual de como escrever. Porque o George R. R. Martin, ele tem mais aquele rolê de que ele vai escrevendo ao longo do que ele tá fazendo, né? Tanto que tem uma pessoa específica para relembrar ele de, fulano morreu, fulano tá vivo, fulano tá em tal lugar. A língua usada pela tribo X é tal língua, enfim, né? Porque ele tem coisas que ele até faz em outline, mas grande parte do que ele escreve vai acontecendo enquanto acontece, né? E o Sanderson não. O rolê do Sanderson é fazer o outline completo da série antes de entrar na escrita, né? Então ele tem um cuidado muito grande para que as coisas façam sentido e para que pequenas migalhas do que vão acontecer no futuro sejam dadas no início. E ele é muito bom em manter o world building. Então, tipo, não só super recomendo que leiam as coisas dele, mas para quem sabe inglês e gosta de ouvir também, os livros deles que estão ali no Graphic Audio são maravilhosos. É uma empresa que faz audiobook, né? E a ideia deles é que tudo pareça um filme, então tem todo um elenco de atores para fazer cada uma dublagem de um personagem, tem trilha sonora, tem efeitos, tem tudo. Então, para quem tá de boas com inglês e quer ouvir ao invés de ler, é uma ótima escolha. E para quem quer aprender sobre escrita também, todas as áreas aí de escrita, tem vários cursos dele, né? Ele dá um curso numa faculdade sobre escrita e tá disponível no YouTube. Tem mais de uma versão, né? Porque tem de mais de um ano o curso inteiro colocado lá, mas dá para pegar aí do ano mais próximo que tiver e assistir o curso dele ali, é o curso que ele dá na faculdade, então, tipo, desde o próprio world building até personagem, jornada do herói, como fazer a parte, por exemplo, coisas mais específicas, né, também, tipo, como fazer o seu personagem, sei lá, ter uma jornada diferente da jornada do herói, mas que ainda assim seja reconhecível, ou exemplos, que ele usa muitos exemplos, tem sempre uma ou duas aulas que ele chama autores desconhecidos ali da galera que tá na aula, né, ou autores muito diferentes dele para poder falar também, então também tem essa parte interessante. E a última pessoa que eu vou trazer é justamente uma autora que ele levou lá, que é a Mary Robinette Kowal, que é autora, tradutora, diretora de arte e marionetista. Sempre bom falar que ela é marionetista, porque isso é maravilhoso. Incrível, que maneiro. Né? ela é muito maravilhosa. Eu não conheço ninguém que seja. Eu também não. Lá. Agora conhecem. E uma das coisas mais legais da Mary é que ela é principalmente autora de flash fiction. Então ela tem as sagas, né, os livros maiores dela. Inclusive, ela tem uma que é o Shades of Milk and Honey. O primeiro livro, Ela tem uma saga, por exemplo, que é maravilhoso. É tipo, pega qualquer história, tipo aquelas, acho que a Bridgerton é tipo isso, tipo aquelas histórias, é tipo Bridgerton, né? Tipo, aquele lugar, é uma época um pouco mais antiga, em que tem todo aquele negócio de, todas as meninas estão ali nos seus belos vestidos para serem escolhidas pelo cara, enfim, sabe, todo aquele rolê. Ela pega essa ideia e coloca um sistema de magia muito diferente, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, que, pra vocês terem uma ideia, as pessoas naquele universo conseguem criar pequenas linhas de magia. Eu vou explicar muito por cima, tá? Mas pequenas linhas de magia. E essas linhas têm efeitos. Então, por exemplo, você consegue montar no ar um pedaço de uma partitura e colocá-la pra lupar, pra tocar com você enquanto você toca piano. Então, são coisinhas muito singelas e muito, tipo, não é um negócio sobre... Singelas e complexas, né? E complexas, exatamente. Então, é um tipo de magia muito específico que eu nunca tinha visto antes ser usado. Então, eu acho bem interessante. Como ela é uma autora de flash fiction, ela é muito boa em fazer histórias pequenininhas, ou às vezes até 1, 2 páginas, mas principalmente histórias pequenas, em que, em poucas palavras, todas as palavras importam e tudo que você lê faz sentido com o que está acontecendo.
E ela é muito boa em fazer você entender um mundo inteiro, o que é importante, né, de saber daquele mundo inteiro, em tipo um parágrafo, uma frase. Então é uma aula muito boa para mesmo que você não queira escrever histórias curtas, para ter esse estudo de catapimbas, toda palavra importa mesmo, sabe? Dá para você fazer um uso muito bom do tempo do teu leitor ali quando você for escrever, se der essa estudada em histórias mais curtas e como ela faz toda essa escrita, né? Eu não sei se tem material dela traduzido, eu acho que não, mas tem um material em inglês. Tecnicamente, hoje em dia você pode pedir pro chat GPT para traduzir, se for necessário, ou enfim, né? Tá aí para isso. Então são essas as pessoas aí que eu queria dar uma citada. Jogos, pessoas e... enfim, né? Bem maneiro. Coisinhas Eu legais. adorei. E você citou aí o Martin, né? Deve ser por isso que esse velho safado ele ainda não lançou o 6º e o 7º livro, que ele já tá há mais de 10 anos escrevendo. Porque ele escreve nessa pegada aí, né? Tipo, conforme. Ele deixou todo o gancho em aberto no 5º livro, que parece que ele não sabe como resolver, né? Parece que ele não traçou antes, tipo assim, como. Talvez ele tenha até traçado, porque falaram que na série, tipo assim, o destino final dos personagens na série vai ser o mesmo nos livros. Só que a diferença é a construção de como isso vai acontecer. Sim. Aí parece que ele não sabe como é que ele vai construir essas coisas, porque viu que os fãs receberam, sabe, de cara torta, né? Uhum. Mas você falou aí dessas paradas aí, tanto do Brandon Sanderson, eu vou procurar saber, cara, porque eu já fiquei interessado em Roda do Tempo quando eu vi um RPG sobre Roda do Tempo. Eu gostei muito da lore. Que legal, que legal. É. Vamos jogar. Vamos jogar. Então, cara. Opa. Falou em mesmo? mesa nova. Falou em mesa nova, porque opa, vamos. Pois Como é, se eu pudesse, né? estamos cheios de mesa, Aline. Pelo amor de Deus, não vamos mais uma não, porque eu topo. Chega. Tá. Você sabe que eu Quando a topo. próxima acabar, vocês me avisam até quando for começar. Enfim. Quando precisar de uma substituição aí de mês, tipo, nossa, essa história acabou, a gente podia começar uma nova, não é mesmo? Já sabe quando quem chamar, né, Thiago? Quando for fazer Porque, nossa, um NPC ganha vida. Opa! Tamo aí pra isso. Exato. E eu gostei muito da lore de Roda do Tempo, achei legal. Uhum. Mas, tipo, eu não queria ver a série, né? Então eu acho que eu vou gostar então dos livros, sim, porque se eu gostei da lore. E falando em lore, né, já que a gente tá indicando algumas coisas aqui, eu vou indicar aqui The Dragon Age, que é um jogo, assim, que eu comecei a Excelente. jogar e, gente, que lore maravilhosa. Eu citei aqui no início sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que ele tem a sua particularidade voltada para o clima. A questão do Dragon Age, ele é voltado para o sobrenatural. Se você estabelece que nesse mundo os usuários de magia eles podem ser possuídos, né? Eles são poderosos, sim, e tal, mas eles podem ser possuídos por demônios, por seres de outro mundo. E você tem uma organização que prende essa galera porque eles são perigosos e aí é regulamentada. Só que quem garante que essa organização que regulamenta os usuários de magia não é corrupta? E aí tem todo, sabe, tem toda uma lore política também em cima e é muito foda, muito maneiro. Então eu vou aí aconselhar. Ainda não vi se tem literatura, porque eu simplesmente joguei os jogos e eu tô vendo tudo que eu posso de vídeo no YouTube, assim, e tal, porque, assim, é maravilhoso. Então fica aí uma indicação. E outra indicação também, é baixa fantasia, mas ainda é universo fantástico, são as Crônicas Arturianas, do Bernard Cornwell. Que, cara, Sim. é assim. Excelente também. É muito, muito legal. Tem muito menos, assim, essa pegada fantástica, né? Porque lá tem uma magia muito sutil, né? É uma magia que ela mexe mais com o psicológico do que, tipo, superstições e tal. Se aquilo funciona mesmo ou não, é mais na cabeça da galera, tipo assim, alucinógenos e tal, que podem colocar nas bebidas, na comida e tal, que pode fazer uma subversão do que acontece, que você fica pensando, caralho, isso foi magia? Ou isso tá sendo. Sabe? Então. Pura loucura da cabeça do maluco. Então fica aquela pulguinha atrás dele.
meio que, por exemplo, o Merlin. Todo mundo aqui conhece o Merlin, né? Merlin, ou o Mago Merlin, né? Em Cornwall, ele é um druida. E, tipo, ele faz uma cerca lá, meio que com caveiras, pra impedir que um exército avance. E ele fica, tipo assim, ereto. Aí, tipo, ele fica, tipo assim, ninguém vai passar por essa cerca. E aí, o protagonista fica, cara, eu acho que eles vão passar. Ele fica tranquilo, tem magia, tem porcaria nenhuma de magia. Só que o que ele sabia? Ele era tão inteligente que ele sabia que o outro exército era tão supersticioso que eles não iam passar pela cerca, porque eles ficavam com medo da maldição. Tava com medo. É Exato. muito bom, né? Só que, Nossa. tipo, não tem, e tu fica, caraca, mano, o cara, ele estudou o outro exército antes, sabe? Então é muito maneiro isso. Então fica aí outra indicação também de baixa fantasia. Ele é muito realista, né? Mas ainda assim, ele é no nosso mundo, né? Mas não deixa de ser fantástico. Sim. Eu trago também, já que vocês estão dando aí algumas indicações, alguns exemplos, eu trago o universo da Bússola de Ouro, do Philip Pullman. É um universo bem multiversal. A criação desse universo, ela navega por várias dimensões, né? Navega por vários universos em que eles ficam passando de um para o outro. Tem as regras estabelecidas e é interessante porque tem as crenças, não se passa dentro do nosso universo. Tem toda aquela coisa dos daimons, que, né, cada pessoa tem o seu e tal. E aí eles vão para um universo que não tem, então tem aquele estranhamento de algo que existe num universo e não tem no outro. Como é que isso funciona? E aí, de repente, vai para um universo em que, pela minha imaginação, era um monte de elefante com rodinhas nas patas. Então, assim, tem muita coisa diferente e ele vai construindo um universo maior com vários micro-universos ali coexistindo. Eles vão passando um para o outro. É uma fantasia, mas, assim, é uma história muito interessante pelo ponto de analisar mesmo a criação do universo, né? Você conseguir enxergar o universo funcionando ali. É bem legal. Esse universo do Pullman, eu quero muito ler, até porque eu vi a série e eu adorei. Então, pra aprofundar mais, A eu série é quero... muito boa. A série é muito boa. Ela ilustra bem. Ela é bem fiel em certos momentos. Tem outros que eu falo assim, não foi assim que eu imaginei, então não é assim. Mas a série é bem fiel, mas o livro, claro, né, acaba sendo bem mais rico nesse sentido, para você explorar mesmo o universo. É bem legal, assim, tem muitos detalhes interessantes para você se aprofundar, né, emergir mesmo. Sim. E eu não sei se o quão necessário é também, mas, porque eu já comentei de Vox Machina e Mighty Nine, mas assistir os RPGs do Critical Role também é super legal para ver um universo que já foi criado, já está estabelecido ali, mas se você pega desde o início, vê muita coisa sendo adicionada, recolocada e ajustada, né? Enfim. Então é interessante também, ainda mais porque, como foi citado antes, por ser um RPG, tem muita coisa colaborativa e tem algumas das campanhas ali que acontecem muito antes ou muito depois das campanhas principais, que também são muito interessantes. E tem muito conteúdo, nossa. Se você acha que você... Tem muita coisa. Tempo. Nossa, eu tô com tanto tempo, queria gastar aí com alguma coisa. Pô, assiste Critical Role. Sim. Eu já tentei assistir o Critical Role, mas eu tenho que melhorar bastante o meu inglês. O meu listening, na verdade, porque eu ainda deixo passar muita coisa. Né? Quando eu acho que eu tô entendendo, a galera começa a rir. Eu falei, ferrou. Eu não tô entendendo. Rindo do quê? Existe... rindo do quê? Que eu não sei, não entendi. Eu tô reassistindo, né? Esse ano eu acho que eu devo estar na hora 95 da primeira campanha. Eu tô reassistindo tudo. E assim, eu deixo tocando enquanto eu tô trabalhando, mas alguma das vezes eu já deixei a legenda ligada em inglês mesmo. E assim, eles ajustaram, tá muito bom, tá? Então, talvez seja interessante colocar a legenda deles. A legenda em inglês já ajuda pra caramba. Toda vez que eu gosto muito de algum conteúdo, em algum momento eu vou testar a legenda em inglês, a legenda em português, pra ter certeza de pra quem que eu posso mandar isso aqui se for necessário. Então eu já aviso, a legenda tá funcionando. Então, legal. olha.
No curso que eu tô fazendo um curso de roteiro para cinema, TV e games. E nesse curso eu acho interessante porque o professor dá várias dicas e tal. Ele fala sobre essa questão do outline, de você deixar realmente tudo muito bem estruturado antes de começar. Principalmente se você é novel, né? Se você está começando a escrever algo, quanto mais organizado você deixar, melhor, assim. Eu sempre me imagino na frente de um quadro, tipo aqueles de investigação, sabe? Tem um quadro enorme, várias fotos, vários post-its, assim, e uma linha, um barbante ligando uma coisa na outra, assim. Eu sempre me imagino diante dessa cena, sabe? Inclusive, o Eduardo Spohr, o Thiago Cabello, eles colocam isso também no Minipod. Eles falam sobre isso também, a importância de você já deixar o negócio bem estruturado. Tem gente que só vai escrevendo, né? Igual o Martin, ele só vai escrevendo e vamos ver no que vai dar. Funciona, mas assim, eu acho que quanto mais estruturado você deixar, e eu tenho visto isso no curso, tenho ouvido isso em outros lugares também, quanto mais estruturado você deixar, menos erros você vai acabar cometendo em relação à coerência, né? Menos incoerências você vai cometer. Que a Bia falou, né? Ter uma logline, histórias que você consegue resumir em uma frase, em até 120 caracteres, sabe? Isso já ajuda muito. Nesse curso eu aprendi a criar os atos, a criar o que é importante, o tema da história, o que é o principal, o que vai acontecer no primeiro ato, no segundo ato, parte B, no terceiro ato. Tudo isso pode ser resumido em uma frase, cada ato pode ter uma frase só. Isso vai ajudar você a criar com profundidade. Parece bobo, mas vai ajudar a criar com profundidade o seu cenário, a criar o seu roteiro, seja para qualquer uma das mídias, isso vai ajudar muito a criar. Então, fica aí a dica também. Eu estou fazendo o curso pela EBAC, mas tem aí diversos lugares também falando sobre esse tipo de tema. Eu acho que é só pesquisar também. Só pra deixar claro, Aline, eu ainda vou ler o seu conto que você mandou hoje lá, tá? Eu só não tive tempo ainda. Eu conto? É, da Maria Eusébio. Tá. Da Maria Eusébio, tá. Que é do curso, no caso. Vou mandar pra Bia também, pra ela ver. Opa, quero. Eu, inclusive, achei. Não, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito, nossa, socorro. Porque eu sei que a gente fez a brincadeira ali das 500 mil coisas que eu faço, mas eu também escrevo. Eu sou diretora de arte e faço a parte de roteiro também, né? Eu era, quando eu comecei a escrever, total Martin nesse esquema. E aí, em algum momento, eu não vou lembrar quem é, eu acho que foi algum amigo da escola, me perguntou um negócio sobre o futuro da história, e aí eu percebi que foi aquele momento, tipo, eu tô maluca, eu não faço ideia de se isso pode ou não acontecer dentro do bagulho que eu tô escrevendo. E aí, e foi muito bom ele ter me perguntado isso, porque depois desse incidente eu virei o monstro do outline. O meu rolê é fazer, a partir de então, né, e foi como eu sigo até hoje, fazer o outline de tudo, fazer os mapas, fazer todos os estudos necessários, possíveis e imagináveis de opções. E aí ajudou muito o fato de eu ser game designer também, porque eu acabei trazendo muita coisa de level design para as lógicas do que eu escrevo, né? Porque assim, um negócio interessante também é não só o level design, o roteiro dentro de um jogo tem que fazer sentido, né, com world building, mas mecânica também, né? O que é possível acontecer dentro do mundo, coisas físicas que são possíveis também faz parte, né, do world building. Então foi um negócio que acabou ajudando no fim, né? Muito obrigada. Eu não vou lembrar qual amigo que foi, mas eu lembro do momento. Muito obrigada, amigo, se você estiver ouvindo isso, por ter me feito a pergunta que me fez perceber que eita, eu acho que eu prefiro ser escritora de outline do que ir na loucura. Eu já não gosto, porque, tipo assim, o que me fez parar de escrever foi, claro, a falta de bagagem criativa, né? Tipo assim, quando eu empaquei, eu falei, beleza. Por exemplo, os personagens eles precisavam invadir um local, mas eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Aí o João deu a ideia, cara, a gente pode fazer isso num RPG e tal, e ver como é que os jogadores agem e tal, e aí você tem algumas noções, então eu falei, é verdade, isso aqui. Mas, essa parada, assim, de eu não saber o que vai acontecer, é claro, quando eu fiz um mini curso de escrita,
E o que era ensinado era como cada personagem inicia, o que acontece com ele no meio e aonde ele vai estar no final, né? Então, nesse curso, eu aprendi isso. Eu escrevi cada personagemzinho assim, então, até dos secundários e dos terciários. Uhum. Por exemplo, se um personagem ele morrer no meio, aí quando, tipo assim, no final, aonde ele vai estar? Aí fala, morto. Aí tinha toda uma cacetada de personagem morto. Aí percebi, eu acho que o Marte tá me influenciando muito. Então, então deixa eu mudar. Eu percebi que a cada autor que eu estava lendo, eu estava mudando a minha forma de escrita. Eu não estava tendo uma personalidade de escrita. Então, cada autor ele influenciava na minha forma de escrita. Isso que me fez parar também de escrever. Ah, interessante. Então, por exemplo, eu li C.S. Lewis, aí eu comecei a escrever parecido com C.S. Lewis, sabe? Eu assimilava um pouco a forma de escrever. Eu li John Scovron também. Aí até um livro de não literatura fantástica que eu li, que foi do Yuval Harari, que eu fui pegando um pouco da ceticidade dele também na minha escrita. Eu falei, opa, o que tá acontecendo comigo, gente? Não, calma aí. Mas eu acho mais legal escrever dessa forma, de eu não saber o que pode acontecer, eu tendo a ideia lá na hora, porque eu me surpreendo também. A mesma coisa quando eu tô mestrando RPG. Às vezes, quando eu me planejo, eu acho que vai ser tão legal, mas não é. Tipo, os jogadores fazem. Agora, quando eu deixo a revelia, ok, vambora. Eu penso na hora. Eu curto tanto quanto eles, eu me divirto mais, eu vejo que eles se divertem mais, porque eu acho que quanto mais você se planeja, maior a frustração. Então eu prefiro escrever dessa forma, tipo, descobrindo junto, né? Sim. Então eu me surpreendo junto. Eu não sei como. Nossa, a gente podia fazer algum sobre escrita em algum momento, fica aí a ideia. Eu não sei se também acontece com vocês, mas tipo, um negócio que eu fui percebendo também ao longo do tempo é que, assim, eu sou de outline, mas se eu estiver escrevendo uma história que, por exemplo, a última que eu escrevi, ela é uma. Sabe aquela melancolia confortável de Estúdio Ghibli? Aham. De muxixe, sabe? É uma história mais nessa vibe. E nessa em específico, eu fiz um outline muito mais simples, porque eu senti que eu precisava saber para um dia, mas eu não queria decidir tudo, porque eu senti que Aham. eu precisava fazer coisas acontecerem porque elas precisavam naquele momento, sabe? E aí eu dei uma mistura, assim, no estilo de escrita. Não sei se vocês têm isso também, tipo, dependendo da história, você às vezes precisa escrever de uma forma diferente. Eu tenho isso, pelo menos. Mas Como eu interessante. falei, eu realmente, se eu tô lendo alguma coisa, eu vou assimilar. Aham. Então, provavelmente, se eu sentar para escrever agora, eu vou tolkienizar. Eu vou querer descrever a folha da árvore que tem uma cor diferenciada, porque um bichinho ele passou ali, comeu uma parte específica e acabou, infelizmente, Sim. tirando um pouco da clorofila daquela folha, sabe? Nossa, gente, Tolkien é interessante. É muito interessante. Sim. Mas também, se você tá com sono, não leia Tolkien, tá? Eu já informo isso. Não, impossível. Impossível. Não, não dá, não. Eu achei que eu tinha que escrever como Tolkien quando eu era mais nova, quando eu comecei a escrever. Mas é loucura Não, demais. É loucura não, demais, gente. não precisamos. Não, não precisa. É isso. Tanto, né, no Minipod eles falaram, como o professor falou no curso, ter um roteiro, o começo, meio e fim daquilo que você quer. Pelo menos, se você não tem o meio, como a história começa e como a história termina. Se você não tem isso, mas você quer escrever, também não é um problema, né? Acho que cada um cria o seu próprio modo de escrever, aquilo que for mais confortável para a pessoa. Mas você pode escrever, e quando veja, chegou no final. E depois você vai revisar. Até porque toda história precisa ter uma revisão. Então depois você vai ler aquilo ali, e aí você vai começar a fazer os ajustes. Mas você precisa colocar um limite. Olha, eu vou fazer uma revisão com até 3 ajustes. Porque senão você nunca vai parar de escrever aquilo. Você vai chegar uma hora que você simplesmente não vai acabar a sua história. Então, é importante você ter colocar um limite para você, uma estrutura para você. Olha, eu vou escrever do que vier que der na telha, eu vou escrever. Acabei, beleza. Agora eu vou revisar tudo. Eu vou revisar até 3 vezes. Depois disso, acabou. Senão você não vai terminar a história. Porque cada vez que você olhar,
você vai querer colocar uma coisa diferente. Então você tem que colocar um limite. Você precisa colocar um limite, senão você nunca vai terminar aquela história. Um limite e escolher também pessoas para serem beta testers que sejam diferentes de você e diferentes entre eles, né? Também é importante. Sim. Eu acho que a gente vai ter que mudar o nome desse episódio para a criação e escrita de Universos Fantásticos. É verdade, aconteceu, gente. Não teve nada que a gente podia fazer. Aline, boa sorte, Aline, com a parte 1 e a parte 2. Ah, com certeza vai ser uma parte 1 e parte 2. Isso eu não Tem tenho que nem ser. dúvida. Eu acho que não é uma opção. Algo parece que não é uma opção. Eu não tenho nem dúvida de que vai ser parte 1 e parte 2. Vamos pra parte que, né? A gente quer? Bora. Temos então um desafio para cumprir neste episódio. E eu já deixo aqui que, como nós não vamos acabar neste episódio, obviamente, você que está ouvindo pode contribuir com uma história também. Como? Como que você vai contribuir para essa história? Você pode deixar aqui nos comentários as suas sugestões para esse universo fantástico que a gente vai começar a criar agora. E você também vai poder mandar as suas sugestões para o nosso e-mail. É isso. Vou dizer aqui qual é o nosso e-mail, você vai mandar para a gente. E aí eu vou ter um prazer enorme de ler na próxima vez que a gente for gravar sobre esse assunto. Das quintas, @gmail.com. Você vai mandar para esse e-mail ou vai deixar ali nos comentários. E a gente vai ler e adicionar no nosso universo, se assim for coerente com o que a gente está querendo criar. Estamos fazendo um SCP, é isso? É isso aí. É isso Ah aí. lá. Nossa. Das quintas quê? Quê? Das quintas quê? Quê? @gmail.com. Muito bom, é isso aí. É isso. É isso, galera. Maravilhoso. Nossa, Vamos lá. maravilhoso. Ai, que interação. A gente vai definir algumas coisas aqui, já vai deixar algumas coisas prontas, e aí a gente vai, quando chegar lá no final, a gente vai dizer para você o que você vai poder sugerir, colocando nos comentários e mandando para o nosso e-mail, tá bom? Vai depender do quanto a gente conseguir progredir aqui no nosso world building dentro deste episódio, tá bom? Só pra deixar claro, então, o mundo ele não tem metal, um mundo que não tem montanhas, apenas planícies e água, o mundo não tem magia. E o que o João ele falou? Que eu não lembro. Os ventos não são fortes. Os ventos não são fortes, ok. Nossa, isso já corta muita possibilidade de tecnologia para voar, né? Correto. Olha só. Exatamente. Vai ferrar a energia Exatamente. eólica. Por outro lado, a gente tem uma Pangeia. Sim, é verdade. Você pode ir para qualquer lugar. Mas se os ventos não são muito fortes, forem brisas bem fraquíssimas, você não tem também um espalhamento de semente também, né? Então você Exato. não tem essa questão aí. Então vai ter muitas regiões áridas também, talvez. Vou explicar aqui rapidinho. A gente vai criar aqui um universo de ficção, um universo fantástico em tempo real, usando as nossas sugestões aqui. Cada um vai ter um tempo específico para sugerir uma parte deste universo, né? E a gente vai comentando e tudo mais. Acho que para ficar organizado, cada um aqui vai ter um tempo para poder contar algo e depois a gente vai discutir em cima disso. E no próximo episódio que a gente falar sobre esse tema, que eu ainda não sei quando vai ser, mas em breve, a gente vai pegar também as ideias, as sugestões de vocês para poder continuar este universo fantástico. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai comentar aqui, e eu sugiro que cada um tenha no máximo 5 minutos para falar sobre cada sugestão de parte. A primeira coisa que a gente vai comentar aqui é a escolha de um gênero para este universo. Qual seria o gênero? Pode ser... Bom, a gente já está falando aqui de ficção científica, não é uma fantasia medieval, eu acho, né? Porque não tem magia, essas coisas. É um cenário pós-apocalíptico? Qual seria o nosso cenário? É futurista? É sci-fi? É fantasia? Steampunk? Eu acho que se a gente definir algo um pouco mais futurista, a gente já cria algumas tecnologias, né? O que pode facilitar o nosso entendimento e as regras desse mundo. Então, eu acho que pode ser algo mais steampunk, assim.
porque o steampunk é algo mais engrenagens, né? Algumas coisas. Só que não, a gente não tem metal. Não tem metal. Nossa, se for steampunk sem metal, vai ser uma versão muito incrível da etimologia da palavra. Exato, mas aí que tá. Era essa hora que a gente senta no barzinho, pega a cervejinha, coloca. Mas aí que tá, meu amigo. É o seguinte: a gente tem madeira, a gente tem osso de animais que podem ser grandes, né? Então eles podem ser tão rígidos quanto um metal. Podem ser tão afiados também quanto um metal. Inclusive, a gente pode ter a criação de um elemento que não existe na Terra. Pode ser um elemento não conhecido. É que tá, porque a maioria dos elementos são metais, né? Então, Então, e se a gente criar um elemento que não, que É não um é metal, mas que é resistente? mas também não pode ser gasoso. Mas também ele não pode ser terroso. Ai, caramba, e agora? Como é que a gente trabalha? É porque eu fiz faculdade de química. Pra mim é muito difícil fugir um pouco da tabela periódica, mas vamos lá. Nossa, isso é muito maravilhoso. Ok. Gostei. É isso aí que eu quero, o desafio. Um elemento que não é Não. nem metal, nem gás. Caraca, e agora? Nós temos 5 minutos para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos discutir sobre isso. Eu acho que assim, a gente tem pode criar um elemento, criar completamente. É assim, foi aquilo que eu falei. O céu é o limite. O céu nem é o limite para a gente criar algo nesse sentido. Então a gente pode criar um elemento e até mesmo o gênero pode derivar deste novo elemento. Então, se você pensa num steampunk, mas com um outro tipo de elemento, a gente está criando um novo gênero com a base do steampunk. O dia em que foi criado o paperpunk. Paperpunk, olha aí. Mas a gente tem um problema. Os origamis, né? Mas a gente tem um certo problema, porque como a gente já falou, se não tem vento, a gente não tem um espalhamento grande de sementes e tal. Como é que vão crescer árvores se a gente desmatar essas árvores para ter toda essa tecnologia à base de madeira? Como é que a gente vai fazer isso? Então isso é um problema, né? Teria que provavelmente ter, tipo, uma parte inteira da sociedade, ou de todas as. Talvez fosse um negócio que acabasse desenvolvendo em várias tribos, vários grupos ao longo desse mundo, né? Tipo, pessoas específicas para fazer viagens, talvez levando essas sementes e colocando em lugares diferentes. Tipo, os sementeiros desse país, sabe? Desse universo. Tipo, o maior. E essas pessoas são consideradas muito. Elas são consideradas profetas. Olha aí. São tipo os a gente grandes. A gente já Os tem grandes uma sementeiros, espalhadores religião, de semente. os semeadores. Isso. Caraca aí. Boa. Anota isso. Gostei. Os semeadores. E assim, é muito interessante porque a gente pode fazer. Eu não sei como é que funcionaria, teria que pensar nisso direito, tipo, a diferença de climas nesse caso, porque tem muito clima que depende de cadeia de montanha ao redor, né? Mas de como o vento afeta. Mas assim, é também uma baita moeda de troca, né? Se o lugar X tem sementes diferentes do lugar Y, e só os semeadores, né, conseguem ter essa possibilidade de levar as sementes, a não ser que tenha, obviamente, um mercado por trás aí, não oficial, que faça isso, não sei como. Mas, assim, também é uma baita moeda, né? Tipo, entre nações, tipo, fazer trocas de tanto em tanto tempo, a gente troca a semente X e Y para conseguir ter certeza que ambas as nações terão essas sementes. Porque sempre tem algumas grandes coisas que, tipo, são moedas de troca universais, né? Tipo, petróleo no nosso mundo ou vários metais. Então é interessante. Excelente, muito bom. Vocês tinham falado antes sobre a questão aquática, né? Existem conchas. Conchas não são muito resistentes, mas, por exemplo, tem várias coisas ali que vêm das conchas e podem ser usadas também. Carbonato de cálcio, o famoso Caco 3. Enfim. Nossa, que maravilhoso. E outra, né? A gente tem regiões que vão ser próximas ao mar e regiões mais desérticas, por causa do fato de não ter muito vento, não tem muita chuva, né? Então tem regiões mais desérticas. Sim. Então também entra uma questão de tanto cultura quanto social. Provavelmente as pessoas mais ricas moram mais perto do mar ou dos rios.
apesar de você não ter, como não tem montanha, não tem elevação, como é que existe rio, né? Assim, descendo de um lugar para o outro, né? Assim, você só tem nascente e mar, né? Como é que vai? E as pessoas que moram mais afastadas da água, que, né, no nosso planeta Terra isso aconteceu para caramba, né? Sim. Uhum. Você teria sociedades completamente aquáticas, porque afinal, se tem uma regulamentação muito grande no que se refere às sementes, se tem áreas que são muito mais arborizadas e tal, e outras que não, porque o vento não carrega sementes e tal, áreas áridas, áreas desérticas, né? Com certeza, as castas mais ricas ficarão com as áreas arborizadas e as castas mais pobres ficarão com o Tatooine. Então, provavelmente, tem gente que vai migrar para as áreas aquáticas porque tem comida abundante de peixe, né? E então teria uma sociedade completamente aquática. Inclusive, no meu cenário tem uma sociedade completamente aquática também, que são os vigias. Mas enfim. Você pode ter os não híbridos, aqueles que trafegam entre a água e a terra, né? Seres que. Os Hannah Montaners. O melhor dos dois mundos. Aqueles seres que, igual a Helga, que podem estar na água, respirar na água e serem felizes na água, mas que também podem estar na terra, né? Então, você tem um povo que também tá ali, os Atlantes, que também estão ali vivendo debaixo d'água, e é isso. Eu tenho uma sugestão religiosa, que é a questão das aves. Já que a gente não tem vento para carregar as sementes, a gente tem as aves. Então, eu acho que matar seres que voam poderia ser uma blasfêmia, né? Uma heresia, algo É do um tipo. crime mesmo, né? É um crime mesmo. Então, porque, porra, Sim. se você mata um animal que ajuda a arborizar, meu amigo, você tá cometendo um crime contra a humanidade, né? Contra a raça que quer sobreviver naquele lugar. Em contrapartida, se você tem áreas desérticas, você tem escassez de comida. E, pô, um franguinho assado, fala tu. Que delícia, hein? E você começa a ter sérios problemas com milícia e problemas com as leis, né? De qualquer forma. Sim. Bom, a gente já tá. Bom, já se passaram 5 minutos e a gente já montou aqui pelo menos a geografia e parte da sociedade. Exato. Muito bom. 5 minutos. 5.000 anos em 5 minutos, olha aí. Olha só como o tempo é relativo, né? Real. Esse tal de Einstein é foda. Então, se a gente tá falando de futurístico, né? A gente tem que futuramente, né? Pensar justamente na questão do o que torna essa cidade, esse mundo, esse universo futurístico. Vamos pensar então agora na parte de sociedade e cultura. A gente já falou sobre religião, assim, né? Pincelou. Vamos esmiuçar agora um pouquinho nisso aqui. Quem habita esse mundo? Quais são as tradições? Quais são os valores? Vamos pensar nisso agora. Cara, a gente já arranhou um pouco a superfície no que se refere à cultura, né? Valores, que é a cultura da semeadura. Você pode a gente já, na verdade, a gente já distribuiu em algumas castas aquáticas, castas dos semeadores, as castas mais altas, né, que vivem nas partes mais arborizadas, as castas mais pobres, que infelizmente vivem nas áreas mais áridas. O povo do deserto, né? O povo do deserto, se é uma pangeia mesmo, né? Então vai ter as áreas mais frias também, uma galera mais voltada para o cultivo de peixes, tipo, os grandes peixes, óleo de baleia, né? Essas paradas que ajudam a fazer fogo, né? Ajudam em outras coisas. Então, assim, eu acho que a gente já definiu um pouco das estruturas em sociedade, mas a gente tem que definir um pouco da estrutura econômica, né? Eu acho que assim, você falou da questão religiosa, né? Existem deuses? Não existem deuses? Tem uma mitologia? As pessoas cultuam apenas os seres que eles veem? Então, a gente definiu que não tem magia, né? Não que deuses sejam magia, mas se não tem magia, os deuses são puramente especulativos, na minha opinião, entendeu? Então, eles criam deuses para se sentirem melhor, para dormirem melhor, sabe? Uhum, concordo. Podem sim haver deuses, sim, mas cara, se você não tem milagres
acontecendo, se você não tem magia acontecendo, então é apenas especulativo, o que torna mais social do que religioso. A única questão mesmo religiosa ali seria essa questão da semeadura. Exato, entendeu? Os semeadores, eles são considerados profetas, como a gente já comentou, entendeu? Então eles Uhum. são uma profissão assim de alto escalão, entendeu? Que se faz. Só que numa sociedade bem dividida assim, né, no que se refere a recursos, a gente com certeza tem guerras, né? A gente com certeza tem, tipo assim, disputa por território, né? A gente tem uma Por sociedade sementes, exato, É, comida, por uma árvore. uma sociedade sobrepujando a outra. E se existe uma coisa que ajuda na evolução tecnológica, infelizmente, é a guerra. Sim, É briga. exato. A gente Real. já viu em Eternos que é isso, assim que funciona. Exatamente. Perfeito, A gente tá criando uma parada legal aqui, interessante. É um exercício. com certeza. Que exercício de criatividade legal que tá fazendo. Nossa, que cheiro de fumaça aqui. Eita, É, bom, gente. é por causa da minha cabeça aqui que tá. Ah, pensando. tá. Ah, que susto! Eu achei... Caíram do bait, né? Que absurdo! Pô, Que absurdo! Nós aqui preocupadas. pois é. Bom, pessoal, a gente já começou a rascunhar aqui, a criar este universo. Nós já temos algumas coisas. E agora você vai enviar pra gente algumas sugestões relacionadas também à economia, relacionada a isso que a gente já discutiu aqui, né? Você pode pegar aquilo que a gente já discutiu e esmiuçar um pouco, dar a sua sugestão, né? Esmiuçando um pouco. Você pode falar também sobre como seria a relação das pessoas e tudo mais, quem são essas pessoas. Bom, enfim, você pode dar a sua sugestão de como é que seria a raça, como seriam as raças, como seriam as criaturas, construir as cidades, como seria a tecnologia, com base em quê? Já que a gente não está trabalhando com steampunk, não pode ser steampunk, como é que a gente vai construir essa parte tecnológica? Então, envia pra gente as suas sugestões. Pode usar a sua criatividade à vontade, que a gente vai gostar aqui. E em breve a gente vai discutir aqui. Eu já vou deixar aqui agendado, né? Vou pegar aqui a nossa agenda dos próximos episódios e já vou deixar aqui agendado logo para em breve a gente falar sobre esse assunto novamente e continuar a construção desse universo. Vamos dar um nome para esse universo, assim, só de rascunho? Cara, deixa eu ver aqui. Semente em latim. Vai ser algo. Qual é a desse universo? Qual é desse universo? Esse é o nome do quadro, né? Foi mal. Podia. Mas semente em latim é legal mesmo. Não é legal não, que o nome é Sêmen. Ah, Faz todo sentido, aliás. Que merda. Faz todo sentido, aliás. Vê, sei lá, em alemão, japonês, whatever. Tá, deixa eu ver em alemão. Em alemão é Samen. Tá melhorando. Em árabe tá Bidara, mas a gente vai achar o nome legal. Eu vou deixar aqui como Abdara, porque escreve isso aí pra mim pra eu poder entender como é que é. Pra gente já deixar aqui registrado, não oficialmente, esse rascunho. Porque nome é uma das coisas que a gente coloca por último nas coisas. Exato. Título é uma das coisas que a gente coloca por último. Então, assim, isso é só rascunho, só pra gente poder chamar este lugar. E Correto. você que tá aí ouvindo a gente, por favor, deixe sua sugestão aqui nos comentários ou envie pro nosso e-mail. Qual é o e-mail, Thiago? Das quintas quê? Quê? @gmail.com. É isso aí. Muito bom, gente. só pra ter certeza, é um que só, né? Só um quê? Ah, tá, beleza. Sei lá, né, mano? Pode ser 2, já que tem a interação, não sei. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. A gente tá num papo, sim, frenético. Não dá vontade de parar. A gente quer continuar falando porque tá muito bom. Mas a gente tem que parar, né? Então, eu agradeço muito você que tá ouvindo também a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Deixa aí seus comentários, deixa seus 5 estrelas, seu joinha. Conta pra gente o que você achou. E a gente quer a participação de vocês.
tá? Não se acanhe, não. Pode mandar qualquer sugestão aí, toró de pitacos, e a gente tá aguardando aí a interação de vocês, tá bom? Eu quero agradecer muito a Bia, o Thiago e o João, que teve que ir embora porque a internet dele acabou. Muito obrigada pelo episódio, foi muito divertido e descobrimos que precisamos de mais episódios de criações aleatórias. Então, já fica aqui o convite para vamos fazer pelo menos um episódio de criação de jogo lá no Patch. Aí eu sequestro vocês para lá também. Isso! Perfeito, Porque, eu topo. Pô, muito divertido. Fazer escrita colaborativa é sempre um negócio muito legal, principalmente quando as regras são colocadas por pessoas diferentes, que nem a gente fez aqui. Então, eu espero que todo mundo que ouviu também tenha se divertido, tal qual a gente se divertiu. E estou ansiosa para saber opções, ideias e devaneios de quem está ouvindo também, porque deve ter dado para ter algumas ideias interessantes. E com certeza, pelo menos uma pessoa estava ouvindo quando a gente falou alguma coisa e disse: era só solucionar com X. Vocês não pensaram em X? Exatamente. Aí, agora, manda X pra gente, seja lá o que for. Por favor. É isso, gente. Mandem as soluções, porque nós precisamos de soluções para esse universo. Como transformaremos ele? Como criaremos tecnologia se a gente não tem metal? Pois é. E é isso que a Bia falou. Cada um traz a sua vivência, a sua experiência. Cada um, por exemplo, eu fiz faculdade de química, aí a outra fez jornalismo. A Bia tem esse currículo enorme que ela passa 5 minutos falando. E então cada um tem uma experiência que tem muito pra agregar. Podia ter mais gente aqui, mas esse povo não colabora. Mas enfim. Pois é. Logo eu. Quer dizer, olha quem tá falando, né? Quem sumiu por um tempo. Mas tudo bem. Pois é. Mas é isso, cara. Então, eu convido vocês a conhecer o Qual é a do RPG. Um dos filhos daqui da família Qual é a dos e da Busque também. E é isso, Sim. gente. Então, eu vou voltar mais vezes aqui, porque eu tava com saudade. Tava com saudade de ser mais criativo. É isso, gente. Muito bom. Agradeço mais uma vez. Então, um beijo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até. Eba. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.